Hoje, no Jornal da Regência, Alexandre Garcia falou das manifestações que aconteceram ontem em Brasília e também na Embaixada Brasileira em Londres. O assunto de hoje são manifestações, né? Brasília houve manifestações pela manhã, pela educação e das mulheres indígenas, e Brasília se tornou um caos, porque fecham o eixo monumental no sentido de ida para o Congresso, e aí é o caos na cidade inteira, para o trânsito, e as pessoas ficam com raiva dos manifestantes, né? Tem um imenso canteiro central, tem mais de 100 metros de largura, né? Todo gramado, fácil de caminhar lá por cima, mas interrompem o trânsito nos seus deslocamentos. Eu achei estranho que eu ouvi na notícia dizendo que não se sabe o número, mas é uma grande manifestação. Ora, grande manifestação não diz nada, né? Pode ter 1 milhão, pode ter 5 mil, a gente não sabe o que é grande para aquele que está relatando. Uma outra manifestação foi em Londres, na frente da embaixada. A embaixada ficou toda suja, né? Uma espécie de retrato de quem agrediu a embaixada brasileira, com os mesmos chavões de sempre, dizendo que estamos matando o índio e desmatando a Amazônia. Então mostra que é um concerto internacional que aumentou a cobiça sobre a Amazônia. A cobiça não aumentou, o que aumentou foi a movimentação dos que pretendem a Amazônia internacionalizada, porque o Brasil começou a reagir contra isso, né? Então está havendo a igreja que está atrás de tantas ONGs, as ONGs que tiveram recursos cortados, a Alemanha que diz que não vai dar mais dinheiro para as ONGs que protegem a floresta, né? Então é fácil de a gente entender. Quanto à manifestação a favor da educação, é por causa de um corte de 30% dos recursos da educação, que em geral é feito todos os anos, só agora que se lembraram de se manifestar contra. Um empresário formado na Fundação Getúlio Vargas me perguntou o seguinte: se eu tivesse uma empresa com um orçamento de 12 bilhões e pouco, parece que esse é o caso da educação, e cortassem 30%, teriam cortado 3,6 bilhões. Será que isso pararia minha empresa? Estranho que a universidade alegue que vai parar, né? Aliás, parou num dia útil, numa terça-feira, para fazer a manifestação. Por que não fez no domingo, né? Mas, enfim, cada um escolhe o dia que queira se manifestar, né? Em seu comentário, hoje na Parada 107, Alexandre Garcia falou sobre a comissão do Senado que irá sabatinar Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Americana e da comissão da Câmara dos Deputados que aprovou um requerimento convidando a ex-deputada Manuela Dávila para explicar a ligação dela com o principal hacker da Lava Jato. Notícias sobre duas comissões, uma da Câmara, outra do Senado. No Senado, descobriu-se que havia uma comissão de 18 integrantes. A Comissão de Relações Exteriores pode dar empate na hora da sabatina de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. Então nomearam mais um, ficou com 19, e o nomeado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. O Eduardo Bolsonaro disse aos empresários da Federação das Indústrias de São Paulo na segunda-feira que ele está nas mãos do Senado estaria nos braços de Trump, porque Trump já abriu os braços para ele. Mas as pesquisas do Senado mostram que ele passa, sim, pelo plenário do Senado. Aí o Senado é que assume a responsabilidade da nomeação e não mais aquele que indicou, que é o presidente da República, seu pai. Em outra comissão, lá na Câmara, a Comissão de Segurança Pública, foi aprovado um requerimento para convidar a ex-deputada Manuela Dávila para explicar as relações dela com o Vermelho, que é o Walter Delgatti, aquele que entrou e violou o sigilo, o direito constitucional de sigilo das comunicações telefônicas de Sérgio Moro, enfim, de centenas de autoridades brasileiras. Ela, na nota com mal traçadas linhas que deu quando apareceu o nome dela, ela se ofereceu dizendo que está disposta a colaborar, né, para esclarecer o assunto. Então, por causa disso que está sendo convidada, embora não seja obrigatório o comparecimento dela. De Brasília, Alexandre Garcia.